E aí, pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade aqui na nossa playlist? Bom, então hoje eu vou falar do Teorema de Ptolomeu. Aula passada eu falei para vocês do Teorema de Menelaus, fiz a demonstração usando o Teorema de Tales. Se você não assistiu, dá uma olhada lá, que é um teorema bem interessante. E hoje a gente vai falar do Teorema de Ptolomeu, vai fazer a demonstração aí, tranquilo? Bom, então o que o Teorema de Ptolomeu vai falar aí pra gente? Então você tem um quadrilátero, certo? Você tem um quadrilátero aqui, ó, A, B, C, D. Ele está inscrito na circunferência, então ele é inscritível numa circunferência. E o teorema de Ptolomeu vai falar o seguinte, ó. Dada a figura abaixo, que é essa figura aqui, prove que vale essa relação aqui. Ou seja, a multiplicação aqui do segmento AB vezes o segmento CD, tá? Então o segmento AB vezes o segmento DC mais o segmento DA vezes o segmento BC é igual ao segmento, é igual, né, a CA vezes BD. Então é isso daí que o teorema de Ptolomeu vai falar para a gente, certo? Que a multiplicação das suas diagonais é igual à soma da multiplicação dos seus lados, ou seja, CA aqui é uma diagonal e BD é outra diagonal. Então ele está falando aqui, ó, CA vezes BD, CA vezes BD, uma diagonal vezes a outra diagonal, é igual à soma das multiplicações do lado, ou seja, AB vezes CD mais DA vezes CB. Tranquilo? Bom, aí, antes de fazer a demonstração, eu quero ressaltar que é muito importante que não é qualquer quadrilátero que você pode aplicar o teorema de Ptolomeu. Ou seja, você está resolvendo um exercício aí e você pega um exercício que envolve quadriláteros, não é aplicar Ptolomeu em qualquer quadrilátero. Tranquilo? Você tem que rever algumas coisas para ver se dá para usar o teorema. Então, o teorema de Ptolomeu ele não é aplicável em qualquer quadrilátero. Tá, mas em qual quadrilátero eu vou poder aplicar o teorema de Ptolomeu? Só em quadriláteros inscritível. Tranquilo? Então vamos anotar isso daí, ó. Porque para o quadrilátero ser inscritível numa circunferência tem uma consequência. E qual é essa consequência? Essa consequência é que a soma dos seus ângulos opostos tem que ser suplementares. O que é um ângulo ser suplementar? Quer dizer que a soma é 180 graus. Tranquilo? Então vamos marcar isso daí, ó. Se o ângulo A mais o ângulo C for de 180 graus, a soma deles for de 180 graus, assim como o ângulo D mais o ângulo B for igual a 180 graus, se você somar os ângulos opostos e eles for ângulos suplementares, então eu garanto para você que o quadrilátero que você estiver estudando, ele pode ser inscritível numa circunferência. Então, quando eu posso aplicar o teorema de Ptolomeu? Quando o quadrilátero é inscritível numa circunferência. Tranquilo? E para que o quadrilátero seja inscritível numa circunferência, é C e somente C os ângulos dele os ângulos opostos dele ser 180 graus. Tranquilo? Então, se eu tenho um quadrilátero inscrito numa circunferência, eu garanto para você que os ângulos opostos são suplementares. E o contrário também. Se eu estiver estudando um quadrilátero, eu garanto para vocês que os ângulos deles, os ângulos opostos dele,
é suplementar, então eu garanto que ele é inscritível numa circunferência. Tranquilo? Então é importante ressaltar isso daí, que não é qualquer quadrilátero que você pode aplicar o teorema de Ptolomeu. Apenas quadriláteros inscritível, que satisfaz essa relação aqui, que os seus ângulos opostos são suplementares. Tranquilo? Bom, então vamos fazer a demonstração aí agora. Eu vou falar que esse ângulo aqui, ó, ele vale beta. Tranquilo? Aí se você recordar lá que ângulo inscrito, ele está olhando um arco nessa circunferência. Esse beta aqui, ele está olhando esse arco aqui, ó. Certo? Se esse ângulo beta, ele está olhando um arco AD aqui, ó. Eu coloquei de laranja. Esse cara aqui está olhando o mesmo arco, ó. Então aqui também é beta. Tranquilo? Lembrando que o ângulo inscritível, ele é metade do ângulo central. E toda vez que você tiver um ângulo inscritível e ele estiver olhando um arco aqui e tiver outro ângulo inscrito que está olhando o mesmo arco, os dois são iguais. Então isso aqui vale beta, porque aqui eu estou olhando o arco AD. Se esse cara aqui está olhando um arco AD, então ele também é beta. Tranquilo? E analogamente, se eu falar que aqui vale alfa, o alfa está olhando esse arco aqui, ó. Então aqui também é alfa. Porque ele está olhando o mesmo arco. Tranquilo? Aí qual é a ideia aqui, pessoal, para a gente fazer essa demonstração? A ideia aqui é que eu vou pegar uma reta isogonal, e fazer aparecer o ângulo alfa também aí. Como assim? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o vértice D, certo? Você vai pegar no vértice D, vai traçar uma seviana. Só que essa seviana não é qualquer seviana. Você vai pegar uma seviana de tal maneira que quando você traçar essa seviana, vai surgir aqui o mesmo ângulo alfa que eu coloquei aqui, ó. Tranquilo? Aí ela vai cruzar aqui no ponto P, que eu vou chamar de ponto P aqui, e esse ângulo aqui, ó, vale alfa. Essa reta aqui é chamada de reta isogonal. Tranquilo? Então essa é a ideia. Você pega uma reta isogonal, uma seviana no vértice D, de tal maneira que você faça surgir o ângulo alfa aqui, que é o mesmo ângulo que está aqui, certo? Então você mede esse ângulo aqui, traça uma seviana aqui, de tal maneira que surge um ângulo aqui que é igual a esse ângulo aqui. Tranquilo? Aí eu vou dar nome a algumas coisas aí, certo? Então vou falar aqui o segmento AC, vai valer x, então aqui vale x, segmento AC vale x, o segmento BD vai valer y, certo? O segmento aqui vai valer y. Esse segmento aqui de C até P, vou falar que vale K. Então, o segmento de C até P vale K, tranquilo? E como consequência, se o segmento de C até P vale K, o segmento de P até A vai valer X menos K. Tranquilo? Porque se tudo aqui é X e aqui é K, então aqui o segmento de P até A vai valer X menos K. Então o segmento de P até A vai valer X menos K. Tranquilo?
Então, dei nome aqui às coisas aqui, tranquilo? Bom, aí não é difícil perceber que dá para a gente aplicar semelhança de triângulos, tranquilo? Então, a gente vai aplicar semelhança de triângulo. Um triângulo DCP, DCP é semelhante ao triângulo BAD. BAD. Tranquilo? Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo beta, aqui eu tenho um ângulo alfa, no triângulo BAD. No triângulo CPD, eu também tenho beta e também tenho alfa. Ou seja, eu tenho congruência de ângulos aí, né? Então, se eu falar que esse ângulo aqui vale risco, esse ângulo aqui também vale risco. Tranquilo? Aí a gente pode aplicar as propriedades de semelhança de triângulo. Os lados homólogos estão em proporção. Então, quem é o lado homólogo a K? Bom, o K está olhando um ângulo alfa, um triângulo PCD. Então, K. Quem está olhando o ângulo alfa no triângulo BAD? Quem está olhando o ângulo alfa é o segmento BA. Quem está olhando o alfa aqui é o segmento BA. Então, o lado homólogo de K é o segmento BA, que é a mesma coisa que AB. Tranquilo? Isso daqui é igual. Aí quem vai ser o homólogo do lado que está olhando o ângulo risco aqui, ó. O ângulo risco, ele está para o segmento aqui CD. Quem está olhando o ângulo risco aqui é o CD aqui, ó. Então CD. Quem está olhando o ângulo risco aqui, que vai ser o lado homólogo de CD, é a diagonal aqui, ó. Tranquilo? Essa diagonal aqui está olhando o ângulo risco, que eu falei que vale Y. Então, se eu fazer a multiplicação, vai ficar Y vezes K é igual a AB vezes CD. Vou deixar isso daqui guardado, tá? Que já já a gente vai usar isso daqui. Então achamos uma relação aí. Aí eu vou falar que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui que sobrou, vale θ. Esse ângulo aqui, ele é ângulo externo do triângulo PCD. Então ele vai valer beta mais alfa. Tranquilo? O que eu apliquei ali? Teorema do ângulo externo. Triângulo PCD, esse cara aqui é ângulo externo. E como a gente calculou o ângulo externo? É a soma dos ângulos não adjacentes. Beta e alfa. Então tá aqui, beta e alfa. Tranquilo? Bom, agora que eu fiz o ângulo θ, beta e alfa aqui para o ângulo externo, a gente vai aplicar outra semelhança de triângulo. E essa semelhança de triângulo, ela vai ser no triângulo CDB, tranquilo? CDB e do triângulo PAD. Então é semelhante ao triângulo PAD. PAD. Tranquilo? Bom, aí vamos aplicar os lados homólogos que estão em semelhança. Então vamos aplicar as propriedades de semelhança de triângulo. Quem está se opondo aqui, né? Quem está olhando o ângulo alfa e beta no triângulo CBD. Quem está olhando beta e alfa aqui? Eita! Quem está olhando aqui o ângulo alfa e beta é a diagonal Y. Então a diagonal Y está para quem está olhando beta e alfa aqui?
a diagonal AD, no triângulo PAD. Então, beta, alfa, está olhando esse segmento aqui. Então, quem é o homólogo de Y? Quem é o homólogo de Y é o segmento AD. AD. Tranquilo? E quem está olhando o ângulo θ e alfa no triângulo CBD? É o segmento aqui, ó, BC. Então, BC está para quem? Quem é o homólogo dele? O homólogo dele no triângulo PAD é alfa e θ. É esse cara aqui, ó. X menos K. X menos K. Tranquilo? Só estou aplicando a semelhança de triângulos aí e os lados homólogos. Tranquilo? Então vai ficar como isso daí? Vai ficar o seguinte, ó. Vou fazer a multiplicação aqui. Aí vai ficar y, que multiplica x menos o k. Isso daqui é igual a AD vezes BC. Fazendo a distributiva aqui, ó, vai ficar yx menos ky. Isso daqui é igual a AD vezes BC. Vou passar esse menos ky para cá. Vai ficar yx, y vezes x é igual a AD vezes BC mais KY. Só que quem é KY? K vezes Y. K vezes Y é esse cara aqui, ó. E quem é X vezes Y? X vezes Y tá aqui, ó. Eu falei que AC vale X e BD, o segmento BD vale Y. Então vai ficar assim, ó. Quem é o X aqui? Quem é o Y? BD, que é o Y, segmento BD, vezes o X, que é o AC. Isso daqui é igual a AD vezes o BC mais K vezes Y. K vezes Y é AB vezes DC. Bom, aí o exercício está praticamente terminado, né? Agora é só arrumar. Ó, CA vezes BD, tá aqui, ó. CA vezes BD. Vamos colocar de outra cor aqui, ó. Então, CA vezes BD, tá aqui, ó. CA vezes BD. CA vezes BD é igual a AB vezes DC. Então tá aqui, ó. AB vezes DC. AB vezes DC mais DA vezes BC. DA vezes BC. DA vezes BC. Então, pessoal, olha que interessante. A gente acabou de demonstrar aí o teorema de Ptolomeu. Vou destacar aqui para ficar bem organizado. Então tá aí, pessoal, como queríamos demonstrar. Então perceba que a gente viu aí a ideia de semelhança de triângulo, reta isogonal. O que é uma reta isogonal aqui, ó? É quando você faz a reta aqui, traça uma seviana e surge aqui um ângulo semelhante ao ângulo que estava aqui, ó. Tranquilo? E aí você, com a ideia de reta isogonal, semelhança de triângulos,
a gente demonstrou aí o teorema de Ptolomeu. Um teorema bem interessante aí, bem legal, né? Bom, então é isso daí, pessoal. Se você gostou da videoaula, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para quando eu postar vídeos novos aqui no canal, você receba aí. Então ainda vou postar teorema de Hiparco, Seva, Euler e etc. Tranquilo? Então é importante que você se inscreva no canal, para quando eu postar os vídeos aqui no canal, você receba aí. Se você já é inscrito no canal, eu agradeço. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu tiro sua dúvida, tá? E não se esqueça de deixar o joinha aí no vídeo. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos aí e até a próxima.